quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de iniciarmos o estudo da lição, vamos orar, pedindo a presença de Deus mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos nesta manhã de sábado, felizes na Tua presença, agradecidos porque o Senhor planejou ter um dia especial de encontro com o Teu povo. Obrigado por todos aqueles que o Espírito Santo trouxe e está trazendo para a adoração ao Teu nome. Ilumina-nos neste momento ao abrirmos a Tua palavra, estudarmos a mensagem que nos vem através da lição da Escola Sabatina, que o Espírito Santo abra a nossa mente para entendermos a mensagem. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, a lição desta semana tem o título de Juízo Pré-Advento. O juízo pré-advento significa que Deus tem um juízo, um julgamento que acontecerá antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, Ele já terá em mente todos os salvos e todos os perdidos. Isso não é algo que vai ser decidido no momento em que Jesus desce do céu. Isso é algo que se decide antes. Por isso é chamado juízo pré-advento, que acontece antes da volta de Jesus. Nós sabemos pela profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. As 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias proféticos, que significam 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e se estenderam então até 1844 depois de Cristo. No dia 22 de outubro de 1844 começou o juízo celestial, chamado de juízo pré-advento, também conhecido como juízo investigativo, que acontece na corte celestial, onde Deus o Pai está sentado sobre o trono, tendo um livro fechado na sua mão, sem poder abrir. Deus o Pai está sentado sobre o trono, conforme está descrito em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, verso 1, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e o verso 1. Aqui nós encontramos esta cena majestosa. Capítulo 5 de Apocalipse, o verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, dizia João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Existe alguém que pode desatar os selos. Existe alguém que pode abrir o livro que o Pai segura na mão sem poder abrir. Por que o Pai segura o livro selado com 7 selos e Ele, que está sentado no trono? O trono indica o juiz, o que tem mais poder, mas ele está com o livro nas mãos sem poder abrir. Por que Deus o Pai, o ancião de dias, que está sentado sobre o trono, não pode abrir o livro? Nós sabemos que o primeiro ser que foi julgado, ou melhor, o primeiro ser que foi condenado, que foi acusado diante do universo, foi Deus o Pai. Satanás levantou acusações contra Deus o Pai lá no céu.
e houve uma rebelião no céu. Jesus, o Filho de Deus, expulsou Satanás do céu, e ele trouxe a terça parte dos anjos. Isso está em Apocalipse capítulo 12. Embora Satanás tenha sido expulso do céu, as acusações que ele levantou contra Deus o Pai permaneceram na mente dos anjos. Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, você descobre ali que as acusações feitas contra Deus o Pai ficaram na mente dos anjos que permaneceram leais a Deus. 1/3 foi expulso do céu, 2/3 permaneceram leais a Deus, mas não entendiam o verdadeiro caráter de Satanás, não entendiam a verdadeira razão porque Satanás foi expulso do céu. Todos eram anjos, e eles mostravam simpatia para com o anjo Satanás, mesmo expulso do céu. E como você lê o livro de Jó, você descobre que de quando em quando Satanás voltava ao céu, nos concílios celestiais. Quando Deus convocava os concílios celestiais, iam os representantes de cada mundo, e também ia o representante do planeta Terra. Desde que Adão e Eva pecaram, o planeta Terra passou a ser controlado por Satanás. Satanás se tornou o representante da família humana, e sempre que Deus queria perguntar alguma coisa, como aconteceu em Jó capítulo 1, Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E ele disse: eu venho de passear pela terra. E como está meu servo Jó? E então foi quando Satanás começou a acusar Jó diante de Deus. Nos concílios celestiais, Satanás representava o planeta Terra. Isso durou 4.000 anos, até a morte de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi expulso do céu de novo. Foi expulso do céu pela segunda vez. Primeira vez ele foi expulso como querubim, anjo querubim. Agora, quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi expulso do céu como representante do planeta Terra. E agora Jesus Cristo, quando ressuscitou, subiu ao céu como representante da família humana, nosso intercessor, nosso advogado. E sabem, queridos, desde que Jesus subiu para o céu, como nosso representante, Satanás nunca mais retornou ao céu. Ele está restrito ao planeta Terra, de onde ele nunca mais vai sair. Porque quando Jesus voltar, Satanás será preso no abismo. O planeta Terra vai ficar sem sol, sem lua, sem seres humanos, durante 1000 anos em trevas. Por isso a Bíblia diz que ele vai ser lançado no abismo, e ele nunca mais vai sair do planeta Terra. No final dos 1000 anos, ele sobe do abismo para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus Cristo é o nosso eterno representante, o nosso eterno sacerdote, sumo sacerdote. Então, queridos, o tribunal do céu foi montado, a corte celestial foi montada para justificar e defender o caráter do Deus Pai diante das acusações feitas por Satanás. Essas acusações se espalharam pelo universo todo, mas através de Jesus Cristo, o defensor do Pai, o Filho defende o Pai, defendeu o Pai no céu, e depois veio, nasceu da Virgem Maria e se tornou homem, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu para ser sacerdote e para ser também juiz, o sumo sacerdote na corte celestial. Ele é o defensor do Pai. Por isso que em Apocalipse capítulo 5, quando o Pai está segurando o livro selado com 7 selos, capítulo 5, verso 1, e ninguém podia abrir, diz o verso 2, verso 3, ninguém podia abrir, e João começou a chorar, porque João entendeu que abrir o livro com 7 selos traria justiça, traria defesa para o Pai, traria reivindicação do caráter do Pai, limparia o caráter do Pai diante das acusações de Satanás. Por isso João então estava tenso e chorando, quando um ancião chegou até João e disse: não chores, não chores, capítulo 5 de Apocalipse e o verso 5, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Esse é Jesus, a raiz de Davi, que venceu. Veja a razão porque Jesus veio à terra, veja o motivo porque Jesus morreu na cruz, que venceu
finalzinho do verso 5, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus tinha um propósito ao nascer da Virgem Maria: viver aqui e morrer, e ressuscitar e subir ao céu. Ele tinha que ter poder para poder abrir o livro selado com 7 selos. Ele queria defender o Pai no universo, no tribunal celestial. O Filho defende o Pai. Você é filho de Deus. E Deus não quer menos de você. Deus quer que você também, como filho e como filha, defenda o Pai. Como é que você pode defender o Pai diante das acusações de Satanás? A principal acusação de Satanás é que a lei de Deus não presta. Os 10 mandamentos são inúteis. Ninguém precisa dos 10 mandamentos. Ele acusou a lei do Pai no céu e acusa a lei de Deus na terra. Mas existe um povo na terra que defende a lei de Deus. E quando nós defendemos a lei de Deus, estamos defendendo Deus, porque a lei é um reflexo perfeito do caráter de Deus. O santo caráter de Deus, o Pai, está refletido na lei dos 10 mandamentos. E Satanás odeia os 10 mandamentos. Mas nós, como povo de Deus, que temos a fé em Jesus e que guardamos os mandamentos de Deus, vivemos na terra com uma missão: levantar diante do mundo a santidade da lei de Deus, dizendo que ela é santa, justa e boa, porque Deus é santo, justo e bom. Queridos, o Filho de Deus é o defensor do Pai, mas também todos os filhos e filhas de Deus que vivem na terra são defensores do Pai, pela vida que vivem. Você fecha a boca de Satanás, você anula as acusações de Satanás, quando você, em nome de Jesus, vive uma vida de obediência. Quando você, em nome de Jesus, guarda os mandamentos de Deus. Quando você, em nome de Jesus, deixa de viver na prática dos pecados, na transgressão da lei de Deus, você então cala a boca de Satanás, que diz que a lei de Deus ninguém pode guardar, que a lei de Deus é um fardo impossível de ser suportado. Mas existiu um José, existiu um Daniel, existiu um João Batista e um Moisés e um Enoque, que viveram nesta terra e foram fiéis a Deus. A obediência perfeita somente é de Jesus. Mas em nome de Jesus, todos os heróis da fé também obedeceram os mandamentos de Deus. E quando pecaram, foram perdoados. E quando Deus nos perdoa, nos dá mais poder para continuarmos obedecendo. Queridos, a lei de Deus deve ser apresentada diante do mundo como santa, justa e boa. E as acusações contra o Pai são sem efeito. Satanás está derrotado, porque Jesus prestou uma obediência perfeita. E em nome de Jesus você também pode prestar uma obediência. Mas e quando eu pecar? Existe um advogado, Jesus Cristo justo. Portanto, queridos, a lição desta semana que estudamos, juízo pré-advento, está mostrando a corte celestial. Quando é que esta corte seria montada? No final dos 2300 anos, no ano de 1844. Você pode ver então no capítulo 7 agora de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 você encontra a cena do juízo. Aqui temos a cena do juízo, capítulo 7 de Daniel. Vamos ler o verso 9. Capítulo 9, capítulo 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Viram que a cena mostrada para Daniel disse que foi mostrado para ele uns tronos. Quantos tronos? Aqui não diz quantos. Mas lembre-se que o livro de Daniel e o de Apocalipse, Ellen White diz que deveriam ser encadernados como sendo um só livro, porque eles falam dos mesmos assuntos. Aqui em Daniel 7, verso 9, diz que
Daniel viu uns tronos. Lá em Apocalipse capítulo 4, diz que João viu 25 tronos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. O livro do Apocalipse é mais específico. Por quê? Porque ele foi escrito especificamente para o tempo do fim. Então nós temos aqui mais detalhes no livro do Apocalipse. Lembrem-se que o livro selado é a parte de Daniel que fala sobre o juízo celestial, o santuário celestial. Lembrem-se que o livro desselado e aberto no Apocalipse é esta parte que fala sobre o santuário celestial e o juízo celestial. O livro selado de Daniel é desselado no Apocalipse. Portanto, o Apocalipse traz mais detalhes, mais minúcias. Por isso aqui no capítulo 4 diz que são 25 tronos. E Daniel só viu tronos, mas não falou quantos. Apocalipse 4, verso 1, 2 e 3. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono. É a mesma cena que Daniel assistiu. É o ancião de dias, é o Deus Pai assentado sobre o trono. E agora o verso 3. Agora o verso 4, melhor. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça as coroas de ouro. Então eram 25 tronos. Era uma corte, era uma sala de tribunal. Mas a sala do tribunal não funciona se não existirem registros, livros. Por isso no capítulo 5, verso 1, mostra o livro do juízo. O capítulo 4 mostra a sala do juízo. O capítulo 3 termina falando sobre o povo do juízo. O último pedaço do capítulo 3 fala sobre Laodiceia. Laodiceia é o povo do juízo. E aí o capítulo 4 mostra a sala do juízo. O capítulo 5 mostra o livro do juízo. E mostra Deus o Pai assentado sobre o trono, sem poder se defender. Mas aí mostra o Filho vindo para defender o Pai. Capítulo 5 e o verso 7. Capítulo 5 e o verso 7 agora. Vejam aí, de Apocalipse. Capítulo 5 e o verso 7. E veio, vamos ler o verso 6 também, 6 e 7. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, que tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, verso 7, e veio, quem veio? Olhando a tribo de Judá, o cordeiro de Deus. Ele veio a quem? Ao Pai que está sentado no trono, no Santíssimo do Santuário Celestial. Sempre que a Bíblia fala do trono de Deus, identifica o lugar santíssimo. Assim como no santuário terrestre, quando falava da arca do concerto, estava falando do Santíssimo. No santuário celestial, quando fala do trono de Deus, está falando do Santíssimo. Porque o trono de Deus é cercado por anjos querubins, assim como a arca do concerto era coberta por 2 anjos querubins. Então, queridos, Jesus Cristo veio aonde? Ao Pai, para pegar o livro da mão do Pai. Então a cena que você assiste no capítulo 5, verso 7, leia comigo, capítulo 5, verso 7. Essa cena, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E quando ele pegou o livro da mão do Pai, o que aconteceu? Verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, que são querubins, não é? E o que mais? E os 24 anciãos, que são seres humanos, comprados pelo sangue de Jesus, e que estão no céu. Como, pastor? Esses 24 anciãos subiram ao céu com aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Aquela multidão que ressuscitou com Jesus, de corpos glorificados. Quando Jesus ressuscitou, eles saíram do túmulo, santos glorificados, e apareceram na cidade de Jerusalém para muitos, dizendo: Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele.
Eles ascenderam ao céu com Jesus, já estão no céu, como uma amostra dos salvos. Aleluia, Deus. Amém. É muito maravilhoso o que Deus planejou e planeja para você e para mim. Nossos irmãos, a amostra dos salvos, já estão no céu. E Deus escolheu dessa multidão 24 anciãos, vestidos de branco, e colocou-os para trabalharem com Jesus Cristo no santuário celestial. Eles trabalham com Jesus. Por que 24? Porque no santuário terrestre existiam 24 turnos. No santuário celestial também existem 24 turnos, representados pelos 24 anciãos. E aqui diz o capítulo 5, verso 8: e havendo aberto, tomado o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. Quem é que segura as salvas de ouro cheias de incenso? Aqueles que estão trabalhando na obra sacerdotal. Só segura nas mãos incensário, com incenso, aqueles que vão interceder. Jesus Cristo tem um incensário de ouro na mão. Apocalipse capítulo 8 fala isso. Mas esses 24 anciãos têm também incensários com incenso. Final do verso 8, que são as orações dos santos. Só podem interceder pelos santos quem é humano. Humanos intercedem por humanos. Jesus, para poder interceder por você, ele teve que se tornar humano. Ele se tornou carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, membro da família humana, para se tornar intercessor e advogado da família humana. Por isso os 24 anciãos também, com incensos na mão, intercedem pelos humanos. E o verso 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Por que Deus, Jesus Cristo, é digno de abrir o livro? Porque foi morto. E o que mais? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Aquela multidão que ressuscitou e subiu ao céu com ele. Compraste homens para Deus de todas as tribos, de língua, de povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Os 24 anciãos estavam com um incensário na mão como sacerdotes. Jesus não trabalha sozinho. Ele tem a assessoria de 24 anciãos com ele, porque assim era no santuário terrestre. Arão não trabalhava sozinho. O sumo sacerdote tinha 24 turnos trabalhando com ele. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e miríades e miríades. Queridos, esta cena é a mesma cena que está lá em Daniel capítulo 7. Volta agora para o capítulo 7 de Daniel. Repetindo, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse deveriam ser encadernados juntos, porque falam do mesmo assunto. Assim como no capítulo 7 de Daniel fala do juízo, capítulo 4 e 5 de Apocalipse falam do juízo. Assim como Daniel capítulo 7 fala dos tronos, Apocalipse capítulo 4 e 5 fala dos tronos também, e aquele que está sentado sobre o trono. Assim como Daniel capítulo 7 verso 13 fala de Jesus Cristo vindo à presença do Pai para receber o livro e começar o juízo, assim também Apocalipse capítulo 5 verso 7 fala de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, vindo na presença do Pai, recebendo o livro para iniciar o juízo. Daniel capítulo 7, agora vamos ler o verso 13. Daniel capítulo 7, vamos ler especificamente o verso 13. Leiam comigo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Quem estava vindo nas nuvens do céu? Um como o Filho do Homem. Guilherme Miller pensou que esta era a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Por isso entendeu que aconteceria em outubro de 1844, a volta de Jesus. Mas queridos, aqui está descrevendo o quê? A vinda de Jesus ao Santíssimo, ao Pai,
ao ancião de dias para receber o livro e começar o juízo. É a mesma cena de Apocalipse 5, verso 7, quando o leão da tribo de Judá veio ao Pai, assentado no trono, e pegou o livro. E quando Jesus pegou o livro, houve uma explosão de louvor no céu, dizendo: digno és de abrir o livro selado com 7 selos, porque foste morto e compraste para Deus homens de todas as tribos, nações e povos, e os fizeste reis e sacerdotes. Houve uma explosão de alegria no céu, porque o juízo estava começando. E por que o juízo é importante? Porque defende o Pai. O juízo é importante não só porque defende você. O juízo é importante porque ele usa o nome de Daniel, de José, de Moisés, de João Batista. Jesus usa o nome dos filhos de Deus na terra para defender o Pai no céu. Jesus não defende o Pai com historinhas ou com argumento feito de palavras vazias, não. Jesus defende o Pai usando vidas de um Jó, vidas como de um Daniel, de uma Esther. Eu irei, e se morrer, morrerei. Homens e mulheres que deram a vida por Jesus. E Jesus no tribunal do céu usa vidas, principalmente a vida dele. A vida de Jesus é o principal argumento em defesa do Pai, em defesa da santa lei de Deus. Por isso as acusações de Satanás são anuladas e derrubadas, porque Jesus usa a vida dele, perfeita, e usa a vida de todos os filhos e filhas de Deus. Não tem como derrubar esta defesa que Jesus faz. Jesus, diz aqui o capítulo 7, verso 13, veio ao ancião de dias, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra, porque veio o juízo, e o juízo dá o domínio ao Rei dos Reis. Quando o juízo aconteceria? Capítulo 7, verso 25. Capítulo 7, verso 25 diz quando o juízo aconteceria. Leia comigo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. Quem é quem aqui? Esta semana uma pessoa me escreveu dizendo: pastor, por favor, me explique a lição desta semana, que está falando aqui do chifre pequeno, que vai fazer guerra aos santos do Altíssimo. Eu não estou entendendo, queridos. Nós não podemos estudar Daniel capítulo 7, os 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível com 10 chifres. Nós não podemos estudar sobre o 4º animal com 10 chifres, que representam os 10 reinos que surgiram no Império Romano, sem identificar quem é o chifre pequeno. Nós também não podemos estudar o chifre pequeno de Daniel 7,25 falando que é um movimento religioso, porque movimento religioso pode ser qualquer um. Qualquer movimento religioso, nós temos que dar nome ao chifre pequeno. Nós temos que mostrar quando surgiria o chifre pequeno. A profecia de Daniel diz que o chifre pequeno surgiria no tempo do Império Romano, representado pelo animal terrível com 10 chifres. Daniel 7. A profecia mostra que o chifre pequeno surgiria no meio dos 10, ou seja, primeiro o Império Romano se dividiria em 10 nações. Isso foi no ano 476 da nossa era para frente, que acabou o Império Romano, e surgiram as 10 nações da Europa. Quando fala que o chifre pequeno ia surgir no meio dos 10 chifres, ou seja, no meio das 10 nações, fala que o chifre pequeno surgiria depois do ano 476, porque os 10 chifres, as 10 nações da Europa surgiram a partir de 476 da nossa era, as nações que estão na Europa até hoje. A profecia diz que quando surgiu o chifre pequeno, ele derrubou 3 daqueles 10. 3 daqueles 10 foram derrubados para dar lugar e espaço para o chifre pequeno crescer.
e se fortalecer. Quando você vai estudar a história, você descobre que dos 10 povos que surgiram do Império Romano, 3 foram derrotados, destruídos: Élanos, Vândalos e Ostrogodos. Esses 3 povos foram derrotados. Eram 3 tribos chamadas de tribos arianas, que eram contra o poder papal, contra o Vaticano, e elas foram eliminadas, não existem mais. Então, daquelas 10 ficaram quantas? 7. E o chifre pequeno cresceu a partir do ano 476, tá certo? Mais especificamente, irmãos, o chifre pequeno pegou força e poder quando o último dos 3 foi derrotado. O último dos 3 foram os ostrogodos. Os ostrogodos foram derrotados em 538. Eram os Vândalos e os ostrogodos. De 538, então, não tinha mais inimigo para o chifre pequeno, que surgiu no meio da Europa. E esse chifre pequeno, ele não era somente um poder político, era também um poder religioso, porque no capítulo 7, verso 25, diz que ele perseguiria o povo de Deus, os santos do Altíssimo. Por isso não é um poder só político, é um poder também religioso. E diz também que esse poder tocaria na lei de Deus e mudaria a lei de Deus. Só existe um poder na terra que tocou nos 10 mandamentos da lei de Deus e arrancou fora o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, não as adorarás. Arrancou o segundo mandamento dos 10 da lei de Deus. E também arrancou o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Que poder religioso e político que surgiu no meio da Europa por volta de 538 e que perseguiu o povo de Deus, matando mais de 50 milhões de mártires através da Inquisição romana, espanhola, Inquisição aos huguenotes e Inquisição aos valdenses. Mais de 50 milhões de mártires foram mortos pelos exércitos papais, e que estabeleceu o domingo no lugar do sábado, e que estabeleceu no catecismo romano aquilo que eles chamam também de lei dos 10 mandamentos. No catecismo romano existe a lei dos 10 mandamentos, só que aquela lei dos 10 mandamentos no catecismo romano não tem o segundo mandamento da lei de Deus, e também não tem o 4º mandamento da lei de Deus. Queridos, só existe um poder na terra, político e religioso, que cumpre o papel do chifre pequeno, o poder papal. Vejam no capítulo 7, verso 25, que diz que este poder, o chifre pequeno, perseguiu o povo de Deus, mudaria a lei de Deus. E por quanto tempo perseguiu o povo de Deus? Por um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Então são 3 anos e meio proféticos. O ano bíblico é de 360 dias. Então 3 anos e meio seriam 1260 dias proféticos, que são 1260 anos. Se você contar do ano 538, quando os ostrogodos foram derrotados, em 538, soma 1260 anos, você chega até o ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. 538, quando os ostrogodos foram derrotados, até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso e levado para Valença, na França, e morreu ali. São 1260 anos de perseguição ao povo de Deus, matando milhões de mártires. De 1798 para cá, o que a Bíblia diz? Seria estabelecido o juízo. A Bíblia diz no verso 26, abra sua Bíblia, capítulo 7, verso 26, diz que o juízo seria estabelecido depois de um tempo, tempos, metade de um tempo. Quando fala depois de um tempo, tempos, metade de um tempo, está dizendo que o juízo seria estabelecido depois de 1798. Porque em 1798 acabaram os 1260 anos de perseguição. Ora, quando você chega, leia aí em capítulo 7, verso 26.
capítulo 7, verso 26. Quando termina o verso 25, falando dos 1260 anos, verso 26 diz: mas o juízo estabelecer-se-á. Quando é que o juízo foi estabelecido? 1844. A profecia não foi específica? Mais do que específica, mais do que exata. O capítulo 7, verso 26 diz que ele seria estabelecido, o tribunal celestial, depois de 1798, depois da supremacia papal da Idade Média. E quando você chega no capítulo 8, verso 14, capítulo 8, verso 14, abra sua Bíblia aí, diz que o juízo seria estabelecido no final dos 2300 anos. Capítulo 8, verso 14. E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os 2300 anos acabaram em 1844, e o juízo celestial foi estabelecido. O santuário será purificado é uma frase que a Bíblia usa para falar do juízo celestial. 1844. Perceberam que o capítulo 7 fala do juízo e fala que ele seria estabelecido depois de 1798. E o capítulo 8 é mais específico, diz que ele seria estabelecido no dia 22 de outubro de 1844. Nós estamos vivendo no tempo do juízo celestial. O juízo celestial começou em 1844, julgando os mortos. Todos os mortos, desde Adão e Eva, estão sendo julgados de 1844 para cá. E Deus usa a vida de Adão, a vida de Abel, a vida de Noé. Deus vai usando, Jesus Cristo vai usando a vida destes santos homens, estas santas mulheres, para defender o Pai no tribunal celestial. Mas vai chegar um momento, querido, vai chegar um momento em que Deus vai deixar de julgar os mortos para começar a julgar os vivos. E você pode pensar: será que Deus já está julgando os vivos? Eu pergunto: você recebeu alguma cartinha em casa, nominal, para você, dizendo que o seu nome está passando em juízo hoje, ou amanhã, ou a semana que vem? Enquanto você não for notificado, o juízo não acontece. Porque Deus não julga sem primeiro notificar. Deus não julga sem primeiro avisar. Nem os corruptos juízes da terra. Vocês sabem que a terra está repleta de cortes corruptas, juízes corruptos. Nem eles julgam sem primeiro avisar. Eles avisam. Eles mandam informar para que a pessoa saiba o dia, o local em que ele será julgado. Deus, o Pai, vai começar o juízo dos vivos. Mas ele não começará o juízo dos vivos sem primeiro informar. Ele vai avisar você. Como? Ele vai avisar aqueles que são cegos, ele vai avisar aqueles que são surdos, ele vai avisar aqueles que querem saber, ele vai avisar aqueles que não querem saber. Ele vai avisar o mundo todo, porque todos vão saber, queiram ou não saber, saberão. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, irmãos, fala que Deus vai avisar antes de julgar, antes de Deus começar o selamento do povo de Deus, antes de Deus começar o selamento dos ímpios, antes de Deus começar a colocar o selo do Deus vivo na sua fronte, e antes de Deus colocar o sinal da besta naqueles que querem se perder, Deus vai avisar, Deus vai notificar. E aqui você vê no capítulo 6, verso 12, abra sua Bíblia. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Primeiro haverá um grande tremor de terra. Você pode estar perguntando: pastor, calma aí, isso já não aconteceu lá no terremoto de Lisboa em 1755? Sim, houve 1º de novembro de 1755 o terremoto de Lisboa, depois 19 de maio de 1780 o escurecimento do sol e da lua, depois no 13 de novembro de 1833 a queda das estrelas, preparando o mundo para a chegada do juízo celestial.
Deus, antes de iniciar o juízo dos mortos em 1844, Ele proclamou isso ao mundo. Mas agora Deus avisa de novo o mundo da chegada do juízo dos vivos. Aleluia, irmãos. Deus não julgará os vivos sem avisá-los. E Deus começa avisando com um grande tremor de terra. Não será um país, não será um continente, será a terra que tremerá. Todos saberão. Ninguém precisará dizer para ninguém: escuta, você ouviu falar do terremoto? Você não precisará falar para ninguém, porque todos sentirão a terra tremendo debaixo dos seus pés. Todos verão o sol escurecendo e a lua em cor de sangue. Todos verão estrelas caindo do céu. É algo espetacular, usado por Deus para chacoalhar a terra e advertir o povo de que o juízo está começando. Chegou a hora do juízo. Em 1844 chegou a hora do juízo dos mortos. E agora, quando sair o decreto dominical, logo mais, quando sair o decreto dominical, novamente a mensagem será pregada com grande clamor, grande poder. Chegou a hora do juízo. Que juízo? Dos vivos. E os vivos serão selados, ou pelo selo do Deus vivo, ou pelo sinal da besta. E cada um terá a oportunidade de fazer uma escolha inteligente. Todos terão a oportunidade de fazer uma escolha inteligente a favor dos mandamentos de Deus ou a favor dos mandamentos dos homens. Todos poderão decidir se curvar diante de Deus, Criador dos céus e da terra, ou diante do Papa, que não foi criador de nada, que é um ser humano como todos nós. Por melhor que seja o homem que ocupa a posição papal, mas ele é um ser humano que não merece adoração, porque a adoração deve-se somente ao Criador dos céus e da terra. Por isso, queridos, nós estamos vivendo no tempo do juízo, juízo pré-advento, que acontece antes da volta de Jesus. E Deus quer selar o seu povo com o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o sábado, como dia santo e sagrado. E o sinal da besta é o domingo, colocado no lugar do selo do Deus vivo. Todos terão a oportunidade de fazer uma escolha inteligente. O mundo todo saberá o que está acontecendo, porque o mundo todo, em questão de horas, em questão de poucas horas, o mundo todo estará sabendo o que está acontecendo. As pessoas procurarão o povo de Deus perguntando: o que é isso que está acontecendo? Vocês têm uma explicação? Lembra o que fizeram com Jonas quando arrancaram Jonas do fundo do navio e chacoalharam Jonas dizendo: homem, acorda e nos diga qual é o teu Deus, o que você faz, qual é a tua profissão? E Jonas então foi indagado e ele teve que falar. Isso acontecerá com o povo de Deus. Quem não gosta de falar vai ter que falar. Quem é tímido vai ter que falar. Quem tem medo de falar terá que falar, porque as pessoas indagarão. Os repórteres chegarão à sua igreja, o canal de televisão virá até a sua casa e perguntará: me falaram que você sabe de tudo isso que está acontecendo, esse grande tremor de terra, esse escurecimento, essa queda de estrelas, essas ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Me disseram que você tem uma explicação, e você terá que falar, dizendo: é a mensagem de Deus dizendo que chegou a hora do juízo. Deus vai começar a selar o povo de Deus para a vida eterna. Amém. E selar os ímpios para a morte eterna. Esse é o juízo pré-advento. Hoje é o dia, meu querido irmão, de vivermos só com os pés na terra, mas com os olhos no céu, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Agora é a hora. Você foi escolhido para viver nesse período da última geração sobre a terra, a geração que vai assistir à volta de Jesus. Eu deixo a paz de meu Jesus com você, e pedindo que o Espírito Santo o fortaleça, o anime e o batize, para que você permaneça firme, em pé, olhando para cima, porque é de lá que virá o nosso socorro, bem presente, na hora da angústia. Amém? Amém. Amém. Que a paz de Jesus fique com todos. Amém.